Oi galera, curtam os vídeos e inscrevam-se no canal. Classificação biológica ou sistemática, também chamada assim, gente. A taxonomia é uma questão que vem desde o século XVIII sendo discutida. Antes do século XVIII, muitos problemas de comunicação entre os pesquisadores, né? Em cada país um organismo tinha um nome diferente, então foi necessário criar regras de classificação. Então, especificamente, o que é taxonomia? Está ali parte da biologia que organiza os seres vivos, né? Nomeia, classifica, identifica os seres vivos de acordo com o seu grau de parentesco. Semelhanças e diferenças criam grupos, e estes grupos criam uma espécie de organização gradual, tá certo? Baseado na evolução hoje, tá bom? Aqui eu tenho vertebrados e invertebrados representados, só para ilustrar, né, como os organismos devem ser separados para poder serem organizados, beleza? Importância. Gente, para que serve a classificação biológica? Ou para organizar os seres vivos. Mas por que organizar? Por causa da confusão inicial, ninguém se entendia. Então vamos padronizar a linguagem. Vamos criar um nome só para o ser vivo, para que ele seja utilizado em todos os países, em todas as línguas, da mesma maneira? Foi exatamente o que foi feito, tá bom? Então, olha só. Padronizar a linguagem e os nomes dos seres vivos devido à existência de quase 7.000 idiomas diferentes no planeta Terra, segundo o compêndio Ethnology. Também a importância da taxonomia estabelecer a sequência de origem. Quem surgiu primeiro, quem deu origem a quem. Então, para a gente entender o grau de evolução de cada espécie. Ok? Estabelecer a filogênese, origem, né, dos grupos, das raças. Também organizar os seres vivos em categoria. Quando você pega seres vivos diversos, organiza em grupos distintos, você cria um sistema de categorias. Então, estes seres vivos acabam sendo encaixados, ou melhor, classificados em categorias específicas que geram um sistema de classificação. É a taxonomia. Quem começou tudo isso? Bom, as datas mais realmente anteriores deste assunto é exatamente do século IV a.C. Está aí o famoso Aristóteles. Fez classificações, observou animais de sangue quente, de sangue frio e criou grupos. O que é isso? Animais que controlam temperatura, animais que não controlam. Para nós hoje, animais de sangue quente são os homeotérmicos, né? E animais de sangue de frio, pecilotérmicos. Platão também, no mesmo período, né, o século IV a.C., conviveu ali com Aristóteles, né, classificou vegetais em gramíneas, ervas, arbustos, árvores. Gente, uma classificação quanto ao tamanho da planta. Beleza? Isso é importante, professor? Eu vou precisar gravar esse histórico? Não necessariamente. Mas olha o que eu estou citando aqui, que é importante. As duas classificações citadas são classificações artificiais. Por que artificiais? Porque cada um aqui escolheu um critério, né? E esse critério foi usado classificando grupos de seres vivos. O critério é científico? Tem um fundamento isso? Não, foi escolhido aleatoriamente. Tá? Se eu classificasse aqui alunos, meninas, fiquem sentadas, meninos, fiquem em pé agora nesse momento. Portanto, eu estaria classificando dois grupos, né? Quanto ao sexo, quanto à posição. Mas vem cá, esse critério é científico? Claro que não. É aleatório, escolhi agora. Então, isso é importante? Não, é uma classificação artificial. Tá bom? Aqui, como uma curiosidade, o americano Mark Catsby, no século XVIII, logo depois ali de Linneu, porque o livro de Linneu, que organiza os seres vivos, é de 1735. Tá bom. Mas logo tempo depois ali, o americano aqui resolveu lançar um livro, fazer uma classificação também. Baseou-se no latim, né? E denominou várias espécies. E o nome de um passarinho brasileiro, né? O pintacilgo, ele colocou lá o nome.
Turdus minor cinerio albus non maculatus. Bom, para que um nome desse tamanho, né? O nome que ele citou é baseado nas características do animal. Olha só, Turdus minor cinerio albus non maculatus. Na verdade é pequeno pássaro cinza esbranquiçado sem manchas. Se o animal tiver muitas características, como é que ele vai descrever um nome gigantesco? Então o livro virou mais uma piada do que algo científico. Então não funcionou muito bem. Mas do histórico, o que eu tenho que saber, professor? Você tem que saber deste cara aqui, ó, Carl von Linné, conhecido simplesmente como Linneu, né? No século XVIII, lança um livro, O Sistema Naturae, em latim aqui, por isso fica nossa língua Linneuzinho, não é o Linneuzinho da grande família, tá bom? É um Linneu do século XVIII. Pai da taxonomia, 1735, botânico, médico sueco, lança um livro. Bom, o que interessa? O que interessa é que nesse livro tinha regras de como organizar seres vivos. Foi aceito o livro dele? Não. Aí ele reeditou. Segunda edição, terceira, quarta, quinta, sexta, na 10ª edição. O livro, então, estava um pouco mais simplificado e aí foi aceito pelo mundo científico para organizar os seres vivos, como base da taxonomia. Olha só o que tinha nesse livro. Linneu estabeleceu a categoria espécie como base da classificação biológica. Por quê? Porque a espécie é a única categoria natural. Foi a natureza que criou, não foi uma criação humana. Agora, se você reúne espécies e forma gêneros, como ele fez, gênero é uma criação humana, né? É uma invenção nossa. Portanto, gênero é um conjunto de espécies semelhantes. Linneu também criou grupos de classificação, gente. Conjunto de espécies semelhantes é um gênero. Um conjunto de gêneros semelhantes é uma ordem. Um conjunto de ordens é uma classe, um conjunto de classes é um reino. Portanto, naquela época, ali, século XVIII, o reino animal, o reino vegetal, era subdividido, cada um deles subdividido nestas categorias, segundo Linneu. E o mundo incorporou esse tipo de técnica de organização, tá bom? O Linneu também usou, gente, palavras em latim. Por que o latim foi escolhido? Por que não escolheram o português do Brasil? Língua morta. O que é uma língua morta, meu povo? Língua morta é aquela língua não usada. Agora, estabeleceu a nomenclatura binomial. Seria representado assim: Pantera Léo. Está aqui o leãozinho, né? Pantera Léo é o nome científico dele. Está aqui a oncinha pintada, Pantera onca. Gente, em latim não existe nem acento, nem cedilha. Então não é onça, é onca aqui no nome, tá bom? O epíteto genérico, segundo Linneu, é a primeira palavra, gente. É o nome do gênero. E a segunda palavra é o epíteto específico. O nome da espécie é Pantera onca. Tá bom, o nome da espécie é binomial. Beleza. Epíteto específico é o termo, não é a palavra, que designa ou diferencia uma espécie da outra. Olha aqui, ó. Léo, onca. Você nunca pode dizer, o nome da espécie é onca. O nome da espécie é Léo. Não, peraí, o nome da espécie é Pantera Léo, Pantera onca. Então, gênero, conjunto de espécies, e o epíteto específico é o termo que diferencia, o que identifica a espécie. Beleza? Somente o nome do gênero pode ser, não é, pronunciado ou escrito separado, tá? Sozinho. Né? O nome da espécie é binomial, não esqueça. Só animais, galera, tem mais de 1.400.000 espécies conhecidas. Então, como organizar tudo em 5 reinos? Você fala, mudou muito não, professor. Eu tenho 7, 8 aqui, eu coloquei um domínio ali em cima, que é de 1990 para cá, né? Então, vamos considerar que a gente tem 8 categorias principais, tá bom? 8 categorias. Mas, devido ao grande volume de espécies, surgiram as categorias intermediárias também, ó. Subgênero, subespécie, subordem, subfilo, aqui, ó. Entre reino e filo, pode ser que determinado reino seja subdividido em sub-reino. Aqui, o filo, antes de se dividir em classes, muitos se dividem em subfilos, depois classes, subclasses, ordens, subordens e assim por diante. Então, existe uma infinidade de categorias intermediárias também. Hoje você tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie.
Professor em sala de aula inventa um monte de coisa, né, um monte de frase para você gravar isso aqui, né, na sequência, porque o vestibular cobra. Então, a minha frase é a mais decente de todas. Ó, rei, filósofo, classificou de ordinárias as famílias dos generais de Esparta. Ah, tá bom. Existem outras frases, tá bom, que as pessoas gravam por aí. Mas tudo bem, para que isso? Ali, ó, raio forte caiu ontem fazendo grande estrago, beleza. Seguinte, gente, essas são as categorias atuais. Olha o que eu coloquei chamando a atenção. Espécie ainda continua sendo a categoria base de classificação biológica. Portanto, grupo de indivíduos semelhantes que em condições naturais cruza um indivíduo com outro, né, gerando descendentes férteis. Lembra, esse é o conceito biológico de espécie. Conceito de espécie. Você lembra que Darwin lançou o livro dele, A Origem das Espécies, baseado em seleção natural, em 1859. Linneu é do século XVIII, 1735, mais de 100 anos antes de Darwin. Então Linneu não conhecia a teoria da evolução. Tá? Linneu era adepto do fixismo. Platão, no século IV a.C., lançou a seguinte ideia: os seres vivos foram criados por Deus. Deus é perfeito, Deus é único, e Deus criou todos os seres vivos na maior perfeição, beleza, e eles não se transformam ao longo do tempo. Ideia de Platão, tá bom? Isso é o fixismo. Beleza, então vamos lá. Baseado nesta ideia, Linneu cria o conceito de espécie. Conjunto de indivíduos semelhantes a um modelo ideal criado por Deus, portanto perfeito. Tudo que se parece com aquele modelo que Deus criou, vamos classificar na mesma espécie. O conceito biológico é o cobrado, tá bom? O que é conceito biológico? A gente já falou dele. Grupo de populações ou de indivíduos, né, em que, em condições normais, indivíduos semelhantes, se cruzam e geram descendentes férteis. O homem encontra a mulher e eles têm lá, né, sua prole, né, seus filhos. E seus filhos crescem, geram os netos e assim por diante. Por que isso acontece? Segundo o conceito biológico, que são indivíduos com características muito semelhantes, com compatibilidade sexual, genética, e acabam misturando um com o outro e gerando descendentes também férteis. Esse é o conceito de espécie. Tá? Olha o que diz George Gaylor. Espécie é uma linhagem derivada diretamente dos mesmos ancestrais, né, com uma história evolutiva própria. Evoluíram, né, mantendo certas características em relação a outras linhagens, tá certo? Semelhantes, parecidas. Aqui é baseado, gente, no estudo dos RNAs, nas semelhanças genéticas, inclusive. Então tá, 3 conceitos de espécie. O primeiro é o de Linneu, do século XVIII. Né? O segundo é o conceito biológico, né, que diz que um ser vivo semelhante ao outro acabam cruzando, gerando descendentes férteis. E o conceito filogenético é aquele grupo de indivíduos que tem os mesmos ancestrais, com o mesmo padrão genético e que evoluem num caminho, né, único ali, certo? Conceito também. Vou ter que decorar os 3. Bom, o segundo é o mais cobrado nos vestibulares todos, conceito biológico. Tá? Eu não estou dizendo que os outros não podem aparecer, mas probabilidade menor. Vamos adiante, chegamos aqui num ponto importante. Por que importante, professor? Porque, na verdade, quando aparece uma questão de vestibular, ela vem lá e te dá um nome científico. Ou ela compara nomes e pede para você aplicar as regras básicas de taxonomia. Quais são elas? Vamos lembrar, porque você já domina isso. Nomes científicos devem ser escritos em latim, tá bom? Eu já sei, mas não foi Linneu que criou isso? Foi. É aceito hoje? Claro. É a regra básica, tá? Mas se o nome não estiver em latim, se eu quiser batizar um organismo que nunca foi, né, nomeado, com o meu nome, Douglas, não sei, eu não vou poder colocar Douglas, porque de origem inglesa. O nome de Linneu não é Carl von Linné. Pronto. Ele latinizou o nome e começou a assinar Carolus Linnaeus. Em latim, latinizou o nome. Eu tenho que fazer isso com um nome que não tem origem latina, né, e que eu quero batizar aquela espécie. O nome do gênero não é a primeira palavra aqui, ó, um exemplo.
Canes familiares. A primeira palavra é canes, observe o nome com a letra maiúscula. Obrigatório, o nome do gênero, inicial maiúscula. As outras palavras, iniciais minúsculas. Então tá aqui, ó. Se eu escrever à mão, escreveu com letra cursiva, inicial maiúscula, o resto minúscula. Como é manuscrito, eu tenho que sublinhar, tenho que passar um traço único. Você tem impressora, você vai imprimir lá o seu trabalho. Então, você escreveu o nome científico em negrito? Beleza, pode. Hoje, nós também identificamos nomenclaturas trinomiais. Cascavel brasileira, de nome Crotalus terrificus terrificus. A cascavel venezuelana, nome Crotalus terrificus duriçus, desculpe. Então, repare as diferenças dos nomes. Só a última palavra. A espécie, galera, é Crotalus terrificus. As duas primeiras palavras são da mesma espécie, mas como se ramificaram, um terceiro nome aparece para representar, ou melhor, para nomear os ramos. Se você cruzar uma Crotalus terrificus terrificus com a Crotalus terrificus duriçus, dá filhote, dá evolução, gente. Então, ocuparam ambientes diferentes e vivem em locais diferentes. Portanto, eu tenho 3 nomes, 3 palavras. A última palavra é referente à subespécie. A segunda é o epíteto específico e a primeira é o epíteto genérico, é o gênero, tá bom? Crotalus. Beleza. Também existiu isso na nossa espécie. Há mais ou menos 200 mil anos atrás surge o Homo sapiens. Neste trajeto, a espécie humana se ramificou. Homo sapiens sapiens, Homo sapiens neanderthalensis. Só que a grande vantagem nossa é a quantidade de conexões neurológicas feitas pelo cérebro. Um cérebro mais plástico, mais ágil, mais eficiente nas informações. Então, um corpo mais esguio, mais magro, mais ágil, mais veloz e mais inteligente, o Homo sapiens sapiens se sobressai e elimina o Homo sapiens neanderthalensis por competição. Há outro termo, outra regra atual, gente. Também trinomial. Olha só, Aedes stegomyia aegypti. Aedes aegypti, o mosquitinho transmissor da chikungunya, da febre amarela, da dengue e do zika vírus, o mesmo inseto, o mesmo gênero. Tá bom. O nome dele, Aedes stegomyia aegypti, é um dos grupos. O que é esse stegomyia? Entre parênteses, 3 palavras, ó, Aedes stegomyia aegypti. Ó, por que não é um caso, então, de subespécie? Porque a palavra do meio é que é a subdivisão do gênero Aedes. Ele vem com letra maiúscula e entre parênteses, na maneira de escrever diferente de subespécie. Olha para lá, Crotalus terrificus terrificus, de forma contínua, só o nome do gênero com inicial maiúscula. Agora, Aedes stegomyia aegypti, inicial maiúscula no gênero, inicial maiúscula na segunda palavra. A segunda palavra, então, não é o epíteto específico. A segunda palavra é uma subdivisão de gênero, então é o subgênero. Para diferenciar da subespécie, colocamos, então, entre parênteses. Isso aparece em prova. Maneira de escrever e pergunta para você qual categoria está sendo destacada ali. É o subgênero. Regras internacionais ainda. 6ª regra. Se você está fazendo um trabalho científico de pesquisa, uma monografia do curso, se formando na universidade, está fazendo biologia, claro, né, na universidade, e aí vai fazer a sua monografia, entregar o seu artigo científico para conclusão de curso. E aí você fez um estudo de espécies lá, sei lá qual, e você quer descrever a espécie. O autor da descrição, quem deu o nome, né, pode ser escrito o nome dele, do autor, né, sem pontuação, depois uma vírgula e a data em que isso foi feita. Como é que eu vou adivinhar? Você não vai adivinhar, cara, você vai pesquisar e vai descobrir isso. O protozoário causador da doença de Chagas, né? Quem descobriu foi Oswaldo Cruz, né? Mas Carlos Chagas era um médico sanitarista da primeira metade do século XX que nomeou de Trypanosoma cruzi. Então quem deu o nome foi ele, Carlos Chagas. Então olha só, Trypanosoma cruzi, Chagas, o nome do cara que descreveu, e a data 1909. Beleza? Ah, isso porque eu preciso mesmo disso? Não, não é obrigatório, mas se você colocar fica mais completo o dado. Lei da prioridade. Quem registrou primeiro é o nome que vai prevalecer. Família. Família é uma invenção. O que é família? Se eu pegar os cães,
Qual é a família que inclui os cães? Eu pego canis mais ide, família Canidae. Beleza, tranquilo. E do homem? Eu pego o gênero homo e acrescento a terminação ide. Normalmente fica hominide. Então é o nome da família. O que é família, professor? Família é um conjunto de gêneros semelhantes. Não é isso? Beleza, tá aí mais uma regrinha. Não acaba não, é? Tá terminando. Vamos lá. Nos vegetais, a família também existe. Conjunto de gêneros. E aí é que está o detalhe. Para não confundir com os animais, então outra terminologia, outro sufixo. Ao invés de ide para os animais, ace para os vegetais. Então, família das roseiras, família rosácea. Família das palmeiras, a família palmácea. E assim por diante. Tá bom? Vamos lá. Fechei. Beleza. Aqui eu coloquei um exemplo de classificação biológica. Olha só. Estou classificando o cachorro doméstico, cães familiares. No reino animal, todos os animais, incluídos, né, de invertebrados a vertebrados, todos. Tá bom? Não vou ficar lendo todo mundo, mas está aí. Montanha de animais. Aí, o reino animal é dividido em filos. Então, cordado, quem tem a notocorda, lembra da embriologia, tem um eixo de cartilagem que vai da cabeça da base do crânio até o final da cauda, no embriãozinho. Alguns animais desenvolvem esse eixo, que é a notocorda. Outros animais não. Então, existem os não cordados, né? Os protocordados, e existem os cordados. Então, existem grupos diferentes. O cachorro é do grupo dos cordados, ele tem esse eixo. Olhando os animais citados, o cachorro, o lobo, a raposa, o urso, o homem, o sapo e a assídia, que é um animal marinho, tem notocorda. Mas a barata, o inseto, não tem. Né? Então, ele saiu da classificação, ele não é do filo cordado. Tá bom? No filo cordado, nós temos vertebrados e invertebrados. Divisão em dois, subfilos. A assídia é um invertebrado marinho, ou ela não é classificada no subfilo vertebrata. Então, cachorro, lobo, raposa, urso, homem e sapo tem coluna vertebral, tem vértebras, então está aqui, subfilo vertebrata. Neste subfilo, moçada, você tem cinco classes. Peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Então tá, vamos lá. Nós estamos classificando o cão. O cão, o lobo, a raposa, o urso e o homem. O sapo não, saiu o sapo fora. É um anfíbio, é outra classe. A classe dos mamíferos é dividida em várias ordens quanto a hábitos alimentares e outras características. No caso aqui, a gente está classificando animais tipicamente carnívoros, ordem carnívora. Então, o cão, o lobo, a raposa e o urso, o homem saiu fora. Né? Ah, mas o homem não é carnívoro? É, mas não exclusivamente carnívoro. Tá bom? Onívoro, ele se alimenta de vários tipos de alimentos. Então, vai. Na ordem dos carnívoros, nós temos a família Canidae. Porque aqui o urso não encaixa na família Canidae. O urso é da família Ursidae, que tem variedades. Mas o cão é da família Canidae. Então, quem se encaixa na família Canidae? Cão, lobo e raposa. Tá bom? O urso saiu. A família Canidae é dividida em gêneros, né? Então, a raposa, por exemplo, a raposa vermelha é do gênero Vulpes. O nome da espécie, Vulpes. Tá. O cachorro doméstico já é do gênero Canis. O lobo também, Canis lupus. Então, gênero Canis, saiu a raposa. E eu estou classificando o cachorro doméstico. Então, ficou aqui, ó, Canis familiares. Beleza? Reparou como funciona a classificação baseada em semelhanças e diferenças? Olha só que curioso. Quantas categorias tem na classificação atual? Tem 8, né? Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá. Mas quantos reinos existem na natureza? Esse é um problema. Existem vários sistemas de classificação. Por isso que eu botei um problema aqui. O mais aceito por nós é a classificação de Whittaker. Mas olha só, sistema de 3 domínios de Voese, só aparece em vestibular, 1990. Voese criou 3 domínios, o domínio bactéria, o domínio arquia e o domínio eucária. O domínio bactéria e o domínio arquia são dois grupos que incluem os seres do reino Monera, domínio dos eucariontes, ou seja, protozoários, fungos, vegetais, animais, todo mundo. Plantas, fungos, animais, vegetais, protozoários diversos. Tá? Então, essa divisão. Agora, essa classificação com 3 domínios é de Voese, 1990.
Sistema de Cavalieri-Smith, 1998, ó, inclui aqui 6 reinos, gente. Bactéria, protoctista, cromista, planta, fungi e animal. O sistema de Whittaker, que é o mais usado, os vestibulares vão os livros de biologia, você vai encontrar o sistema de Whittaker, divide em monera, protista, fungo, vegetal e animal. São 5 reinos. Sistema de 4 reinos de Copland, mas é de 1950. Ó. Portanto, monera, protista, vegetal, animal, não tinha o reino fungi aí, né? Nesse grupo. Fungos eram classificados como vegetais nesse período. E aí o sistema de 3 reinos, lá de 1834, de Haeckel. Portanto, protozoários, vegetais e animais. E lá de Aristóteles, ó, vegetais e animais, 4 séculos antes de Cristo. Então, olha quantos sistemas de classificação. Então, fechou?